Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos digitalmente para mais uma mensagem nesta noite. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, porque apesar de todas as circunstâncias, podemos nos alimentar na palavra do Senhor. Nós temos como título da mensagem nesta noite, entendendo o seu relacionamento com Deus. Nós cremos que para nós entendermos muito bem qual é o relacionamento que nós temos com o Senhor, é necessário nós compreendermos algumas características dele. Por exemplo, dele quem? Do relacionamento. Como foi que ele iniciou? Quais são os aspectos ou quais foram os passos dados para que este relacionamento acontecesse? Para que eu, entendendo todos esses aspectos do relacionamento, entendendo como é que eu me tornei um filho de Deus, então eu possa ter uma comunhão maior com o Senhor, eu possa ter um compromisso maior com sua vontade e eu possa também melhorar o meu relacionamento com os demais irmãos, com a igreja e também com as outras pessoas que me rodeiam. Então, louvado seja o Senhor por isso. O nosso trecho para nós desenvolvermos nesta noite, ele é em Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Leremos outros trechos da palavra de Deus também, mas temos como primeiro trecho da palavra do Senhor para nós lermos nesta noite, Efésios, o capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Então Efésios diz assim, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então esse aqui é o primeiro trecho que nós vamos ler, nós vamos orar agora, oremos para o nosso Deus, amém? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta noite, ó Senhor Deus, em que a Tua palavra ela é pregada, em que nós podemos crescer na Tua presença. E Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que possamos aprender a Tua palavra, que os nossos corações possam estar iluminados pelo Teu Espírito Santo, porque nós cremos que a Tua palavra é viva, nós cremos que a Tua palavra é eficaz, e nós te pedimos, ó Senhor, que estejamos preparados, que sejamos cada vez mais tornados parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, pelo crescimento espiritual na Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, em Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 6, nós temos várias coisas para falar sobre ela, mas nós queremos aqui enfatizar principalmente três aspectos, que são três aspectos da eleição. O texto deixa bem claro que o Senhor nos elegeu. Então nós estamos falando aqui de eleição. A palavra de Deus está falando para nós aqui sobre este ponto tão importante que é a eleição do Senhor para os seus filhos. Então, como ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa eleição, ela mostra que ela é soberana. Por que ela é soberana? Porque essa eleição ela foi feita antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse fundado, antes que nós tivéssemos feito coisas boas ou ruins, antes mesmo de que nós existíssemos, nós fomos eleitos. Então, é a soberania do Senhor, esse atributo do Senhor, ele é demonstrado aqui, a sua soberania demonstrada pelo fato de que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Um outro ponto é o fato de ser eterna. A eleição, ela é eterna, ela é antes da fundação do mundo, antes de existir o tempo, inclusive em algum ponto da eternidade o Senhor nos elegeu e ela é eterna.
não existe nenhum aspecto da eleição que possa trazer para nós qualquer pensamento de que em determinado momento da eternidade essa eleição acaba. Ela é eterna. E o terceiro aspecto que nós queremos enfatizar aqui é que é como fala a primeira frase do versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Então esses são os pontos que nós encontramos aqui, o Senhor, Ele falando conosco nessa tarde. Então, para louvor e glória da sua graça. Então nós vemos o Senhor Jesus, Ele tomando a atitude de vir em nossa direção. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 1. Então vamos para João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse versículo nós vemos que o Senhor, Ele é Deus, Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Não vamos tratar tanto aqui, ou não vamos falar aqui sobre a Trindade, porque não é este o momento, mas este é um aspecto importante para nós sabermos como esse nosso relacionamento com Deus se dá. Ele se dá através do movimento de Jesus em vir para morrer em nosso lugar. E aqui nós vemos que ele já estava lá na eternidade, ele é tão eterno quanto o Pai, e como Criador de todas as coisas, ele é também soberano. Então, mas nós juntamos a isso Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, versos do 5 ao 11, para a gente poder entender aqui esse nosso relacionamento com o Senhor. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos aqui então esses dois trechos, tanto João 1 quanto Filipenses 2, do 5 ao 11, nos mostrando o movimento de Jesus. Então, a eleição ela acontece nos dias da eternidade passada, e esse trecho aí nos dias é uma expressão totalmente humana, ou seja, aconteceu na eternidade passada, antes mesmo que existisse o tempo. E ela é soberana, eterna, ela é para louvor da glória do Senhor, e ela é a partir de um movimento da pessoa do Filho para vir em nossa direção. Né? Então, notem que por enquanto o nosso relacionamento ele tem como base, o nosso relacionamento com Deus tem como base todo um movimento do Senhor em nossa direção. É do Senhor para nos alcançar. Um outro ponto desse relacionamento, além da eleição que o Senhor estabelece, ou seja, Ele escolhe os seus antes da fundação do mundo, isso nos fala, vai nos levar, melhor dizendo, para um outro ponto. Que outro ponto é esse? O chamado. Porque o Senhor, Ele elegeu, mas agora Ele vai chamar. E existem dois chamados, vamos chamar assim. Duas maneiras que o Senhor usa para chamar. Existe o chamado geral, que nós encontramos, e o específico. E ambos nós encontramos em Mateus capítulo 22, versículo 14. Então vamos para Mateus. Capítulo 22. Verso 14. Diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós temos aqui neste curto versículo o Senhor Jesus Cristo nos falando desses dois chamados. O chamado geral,
Ou seja, muitos são chamados, as pessoas elas entram em contato com a mensagem da palavra, elas entram em contato com os pregadores, elas entram em contato com pessoas que testemunham de Jesus Cristo. Então esse é o chamado geral. Mas o próprio Jesus está dizendo que poucos são escolhidos. E é interessante que a palavra que ele usa é justamente essa mesmo, proposital, escolhidos. Só que, como os chamados, mas não escolhidos, não têm um relacionamento com o Senhor, nós vamos para esses que são especificamente chamados. Esses que são alvos do chamado específico. Ele traz consigo alguns aspectos. São algumas coisas que acontecem, são alguns tipos de coisas, melhor dizendo, que acontecem com o crente. Com aquele que foi eleito lá no dia da eternidade. Quais são as coisas que acontecem com ele? Então nós vamos ver algumas. E vamos enquadrar essas coisas dentro de alguns aspectos. Por exemplo, coisas subjetivas, ou aspectos subjetivos daquilo que o Senhor faz nele. Estou aqui usando um linguajar de tal maneira que a gente possa compreender todo esse processo da eleição, do chamado, para que a gente possa então conseguir compreender ao final como é ou o que é o nosso relacionamento com o Senhor, para nós podermos melhorar esse relacionamento nosso com o nosso Deus. Afinal de contas, nós o chamamos de Pai. Ele é o nosso Deus e nós queremos adorá-lo da melhor maneira, e isso significa que adorá-lo da maneira que ele quer ser adorado. Amém? Então, quais são as coisas subjetivas que acontecem com o crente? Primeiro, que levar em consideração que ele é um eleito e que ele é regenerado. Existe uma regeneração. Essa regeneração ela é necessária porque nós nascemos em pecado e nós cometemos pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. Então nós vamos para Tito, no capítulo 3, e essa regeneração ela é extremamente necessária porque nós somos totalmente caídos. Sem Cristo em nossas vidas, nós somos totalmente caídos, totalmente corrompidos em nossos pecados. De modo que é necessário essa regeneração que o Senhor produz no coração do crente. Então, Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não houve nenhum tipo de participação nossa, não houve nenhum tipo de vontade nossa. O texto deixa aqui bem claro que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, nem justiça interna, algo no que se refere à vontade, no que se refere a desejo, nem justiça externa, ou seja, algo que a gente possa ter feito que pudesse merecer. Nem pensar, nem desejar, nem fazer, nem falar que nos fizesse merecer ser regenerado. Nós fomos regenerados pela misericórdia. O versículo aqui, ele deixa bem claro que é pela misericórdia do Senhor, ele nos regenera. Ele nos torna de totalmente depravados, agora aceitáveis, como nós vimos lá também em Efésios capítulo 1, versículos do 4 ao 6. Então, isso é uma coisa que acontece dentro dos nossos corações, por isso esse adjetivo aí de chamar de subjetivo. Né? São coisas que acontecem dentro do eleito, no coração do eleito, que muitas vezes é de difícil percepção para outras pessoas. O eleito também é necessário que ele seja convertido. O que é a conversão? É o ato de alguém ou alguma coisa estar caminhando em um determinado sentido, mas ele agora tem o sentido da sua caminhada totalmente contrário. O nome disso é conversão. Inclusive é uma expressão usada até em trânsito. Proibido a conversão neste ponto, ou seja, o carro naquele lugar não pode voltar, não pode fazer uma manobra para voltar porque poderia provocar um acidente. Então a conversão é isso, significa isso, uma mudança total de direção. Vamos para Atos capítulo 11, versículo 18. Atos capítulo 11, versículo 18.
nós vemos assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então aqui os discípulos, os apóstolos, eles estão aqui surpresos pelo fato de que eles perceberam que a salvação, ou seja, a conversão, Deus deu também para os gentios. Eles começaram como uma comunidade cristã, só que judaica. Os primeiros discípulos de Jesus eram ali judeus, e eles ficaram surpresos quando também os gentios começaram a se converter. Mas eles deixam bem claro que foi Deus que deu o arrependimento para a vida, ou seja, foi o Senhor que produziu essa conversão nos corações, tanto de judeus quanto de gentios. O terceiro ponto é que o Senhor, ele faz com que o eleito, ele se arrependa. Também nesse próprio versículo 18 nós encontramos isso. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Nós vemos que é o Senhor que dá o passo em direção ao homem para fazer com que ele se arrependa dos seus próprios pecados. Outros trechos que nos levam a isso é Marcos capítulo 1, versículo 15. E é interessante nós juntarmos Marcos 1, 15 com Atos 11, 18, porque se nós lermos Atos 1, 15 sozinho, fica parecendo que é uma coisa que parte do nosso coração. Mas quando a gente lança luz em relação àquilo que nós vemos em Atos, a gente vê que é algo que nós fazemos, mas que é um instrumento que o Senhor usa em nosso coração para nós nos arrependermos. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: e dizendo, o tempo está próximo, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então essa ordem de haver arrependimento faz com que alguém possa achar que é algo que nasce no próprio coração da pessoa, pela própria pessoa, porque a ordem é dada para a pessoa. Mas isso faz parte do chamado. Então essa parte subjetiva nós vemos assim, que o Senhor, ele chama, mas alguns são escolhidos, poucos são escolhidos. E esses escolhidos, eles são regenerados, convertidos, e lhes é dado poder para eles se arrependerem, para nós nos arrependermos. Amém? Então, este é o primeiro ponto aí sobre esse chamado. Essas são as coisas subjetivas que acontecem no nosso coração, produzidas pelo Senhor. O Senhor as produz por amor mesmo. E o que é que Ele produz de objetivo em nós? O que é que nós podemos chamar de coisas objetivas que acontecem conosco em virtude da eleição? Então, primeiro, nós somos unidos em Cristo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Então vamos aí para Efésios 2, 10. Diz assim Efésios 2:10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos criados em Cristo, ou seja, nós somos unidos em Cristo. Essa criação em Cristo pela qual nós passamos, ela é um acontecimento objetivo que acontece em nós pelo fato de sermos eleitos em Deus, pelo fato de a graça salvadora do Senhor nos alcançar. Nós também somos justificados, somos chamados justos. Nós encontramos isso em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados.
Notem que nesses versículos que nós lemos, nós, os crentes, estamos sempre na questão, na pessoa no sentido passivo, ou seja, são coisas que acontecem conosco. Então, nós somos unidos em Cristo, ou criados em Cristo, nós somos justificados, e acontece também uma adoção, que é em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Então, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, tem escrito assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nós recebemos a adoção. Nós fomos adotados. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o nosso mérito, tem a ver com a vontade do Senhor de nos adotar. Todos esses objetivos, ou essas coisas, vamos chamar assim, que acontecem conosco, elas são um ato de Deus em nossa direção. Pelo fato de sermos eleitos do Senhor, mesmo antes da fundação do mundo, acontecem todos esses eventos conosco que possibilitam que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, que possibilitam que nós tenhamos comunhão com Deus. Então, essas coisas subjetivas são o fato de que nós somos regenerados, convertidos, nós nos arrependemos, e objetivamente nós somos unidos em Cristo, nós somos justificados e nós somos também adotados. Mas é interessante que outras coisas ainda acontecem conosco. Temos aqui a palavra do Senhor para nos dizer também que esses atos de Deus em nosso favor, todos esses que nós vimos até agora, são atos que aconteceram uma vez e têm efeito eterno. Basta que aconteça uma vez com o crente e pronto. Então, a eleição é apenas uma vez, e essa eleição ela produz um chamado específico. Esse chamado específico faz com que ele, como eleito, ele seja regenerado. A regeneração é uma vez só, é uma só. Ele é convertido, foi convertido apenas uma vez. Ele se arrepende apenas uma vez, esse arrependimento para a salvação, claro. Não estamos nos referindo aqui àquela salvação que é referente àqueles pecados cotidianos, nos referindo aqui àquela salvação, aquele arrependimento para a salvação, também é uma vez em que a pessoa se arrepende dos seus pecados e ela é salva. Ela é unida, aqui já nas questões objetivas, a pessoa é unida ou ela é atraída a Cristo, ela é unida, ela é criada em Cristo, como diz lá Efésios 2:10, ela é unida a Cristo apenas uma vez e para sempre já é suficiente. Ela é justificada apenas também uma vez. E ela é adotada como filho uma vez filho, sempre filho. Então, nós vemos todas essas características ou todos esses eventos em virtude da eleição, tanto os objetivos como os subjetivos, eles acontecem uma vez. Mas acontecem outros eventos em nossa vida cristã, em nossa caminhada, no que se refere ao nosso relacionamento com Deus, e em consequência de sermos eleitos do Senhor, que acontecem de maneira gradual, são coisas que acontecem de maneira contínua em nossas vidas. Por exemplo, a vida cristã. Então nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Então aqui o apóstolo está exortando, ele está incentivando os irmãos ali da cidade de Tessalônica a que eles andem, ou seja, eles têm uma vida com Deus conforme
aquilo que eles aprenderam, conforme aquilo que lhes foi pregado. Podemos chamar isso, essa caminhada, esse andar que o apóstolo Paulo incentiva, podemos chamar aí de vida cristã. É uma coisa que não acontece uma vez só, é dia após dia. A cada novo nascer do sol, nova oportunidade que nós temos de exercer na prática esse chamado maravilhoso que o Senhor tem para nós, de sermos pessoas que procuram trabalhar e trabalhar na vida cristã. Uma outra questão contínua da eleição, ou seja, da salvação que nós recebemos pelo fato de termos sido eleitos antes da fundação do mundo, é a santificação. Aqui também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora no versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então aqui na parte A desse versículo nós encontramos que esta é a vontade de Deus para nós. Nós vemos a santificação como um ato contínuo. Não é como a regeneração, a justificação, não é como a conversão, que foi uma coisa que aconteceu em um determinado ponto de nossa existência e isso tem um efeito eterno a partir daquele momento. A santificação e a vida com Deus tem uma necessidade de que seja algo contínuo e isso já entra aí a nossa colaboração. Aí a gente já começa a enxergar a nossa participação. A gente agora, pelo fato de termos sido regenerados, convertidos, arrependidos, unidos a Cristo, justificados e adotados, agora a gente tem a possibilidade de ter força de vontade de querer andar numa vida cristã reta e querer também ter uma vida santificada aqui nesta terra. Antes desses eventos em nós não tínhamos vontade. O ser humano não caminha em direção a Deus. Ele não dá um passo em direção a Deus. É o Senhor que dá um passo em nossa direção. É Ele que nos chama de tal maneira que nós não conseguimos dizer não, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Se pudéssemos dizer não a qualquer coisa que seja a vontade do Senhor, nós seríamos mais fortes ou mais poderosos do que o Senhor. E além do mais, ainda há coisas ou há consequências conclusivas acerca de tudo isso que o Senhor fez para nós pelo fato de sermos seus eleitos. Então, pelo fato de nós sermos seus eleitos, nós somos chamados com um chamado específico, ou seja, o Senhor nos chama de tal maneira que nós não podemos dizer não, e ao sermos chamados, nós somos por sermos eleitos, nós somos chamados e nós somos regenerados, convertidos, arrependidos. Aí são questões subjetivas que acontecem dentro de nossos corações. Nós somos unidos em Cristo, justificados e adotados. Aí são eventos objetivos que acontecem em nossas vidas, em nossa vida aqui, enquanto estamos aqui na Terra. Mas a partir daí, existem coisas que são contínuas e que são, inclusive, espelhos ou indícios de que o que aconteceu conosco realmente foi uma conversão verdadeira. Esses indícios é que vão mostrar se nós realmente fomos regenerados, convertidos, se realmente nos arrependemos, se realmente fomos unidos a Cristo, se realmente fomos justificados e adotados. O que é que vai mostrar isso? É se temos uma vida cristã aqui nessa terra, ou se apenas somos frequentadores de igreja, ou pessoas que são amigos do Evangelho, como se costuma chamar, e também a nossa santificação, porque só o crente ama a santificação, e mesmo para ele é difícil, mesmo para ele muitas vezes é uma luta constante, é uma luta muito grande. Mas se ele já tem essa preocupação, digamos assim, em agradar a Deus em uma vida de santificação, esse já é um indício grande de que ele é crente em Cristo Jesus. E temos também os eventos que são conclusivos, que esse nós vamos ver a partir de agora. Agora nós temos os eventos conclusivos que o Senhor produz em nós, que são aquela conclusão de tudo isso que Ele tem feito. Então, só para relembrar, só para ficar bem gravado mesmo em nossos corações, o que é que o Senhor faz? Ele nos elege, ao nos eleger Ele nos chama, um chamado que nós não podemos resistir, Ele nos regenera
porque antes nós éramos totalmente depravados em nossos pecados, nós éramos totalmente incapazes de sequer querer comunhão com Deus. Ele nos regenera, nos converte, faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Ele nos une a Cristo, nos justifica, nos adota como filhos, dá a nós agora uma capacidade de termos uma vida cristã com santificação. E agora ele vai produzir o que em nós? Perseverança. Ele vai produzir uma perseverança na nossa caminhada. Nós encontramos isso em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então essa promessa que nós alcançamos, ou que nós vamos alcançar, né, nós já estamos experimentando o descanso de Deus. A gente vê isso inclusive nos primeiros capítulos de Hebreus, mas ainda experimentaremos também aquela final. Ela acontece porque é o Senhor que nos segura, é o Senhor que faz com que nós tenhamos essa possibilidade. Um outro trecho que nos fala dessa segurança se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai nos falar também dessa perseverança, desse fortalecimento que o Senhor nos dá para que nós possamos perseverar no caminho que é Jesus Cristo. Diz assim Filipenses 1, 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Temos aqui a promessa do Senhor de que se Ele começou uma boa obra nos seus eleitos, Ele vai aperfeiçoar essas boas obras. Ele vai fazer com que essas boas obras elas verdadeiramente cheguem a cabo, porque Ele não deixa nada pela metade. E isso é maravilhoso, irmãos, porque mostra a segurança que o Senhor nos dá. E o que nos leva para João capítulo 10, versículos de 27 e 28. João capítulo 10, versos 27 e 28. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ler também o 29 e o 30, que dizem: meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui nós temos uma palavra que nos traz segurança. Então nós somos eleitos. Por causa dessa eleição, nós somos chamados de uma maneira que nós não podemos resistir a ela. Não somos capazes de dizer não a Deus. Isso é óbvio. O Senhor é Deus e não nós. O Senhor é Deus. Nós não. Nós somos criaturas. Ele é o Criador. Então ele nos chama de tal maneira que nós não conseguimos dizer não. Aí então, ele, por causa desse chamado específico que não permite que a gente diga não, ele nos regenera, ele nos converte, ele faz com que nós nos arrependamos. Ele nos une a Cristo, nos justifica, nos adota como filhos, produz em nós uma vida cristã, nos capacita a buscarmos uma vida de santificação e também nos dá a capacidade de perseverarmos, ou seja, de nunca desistirmos. Isso não significa que a pessoa não vai pecar mais ou que não haja grandes percalços em sua vida. Nós sabemos de pessoas, inclusive, que chegam realmente a desfalecer mesmo. Mas essa pessoa, depois ela volta, ela encontra lugar de arrependimento, ela volta ao primeiro amor, ela não fica ali prostrada, porque ela persevera, porque essa é uma promessa do Senhor. O que nós encontramos em Hebreus 10:36 e Filipenses 1:6 é uma promessa do Senhor de que Ele faz com que a gente persevere mesmo. O que a gente encontra em João capítulo 10, e aí dizendo que a gente tem uma segurança também. Então é o Senhor que nos segura. Nós estamos na mão de Deus. Nós não estamos em nossas próprias mãos. Nós estamos na mão do Senhor. E é Ele que nos segura. E por fim, Por fim, nós somos também o quê? Glorificados. É maravilhoso isso. Vamos para Romanos, capítulo 8.
versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz assim: E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Eu acho maravilhoso nesse versículo é o fato de que o apóstolo ele coloca os verbos aí no passado. Ele tem uma certeza tão grande que ele coloca todos os verbos no passado, inclusive o da glorificação. Então nós somos agora glorificados. É uma garantia que nós temos de que chegaremos no céu e que nós teremos nossos corpos glorificados. Esse é o ato final da salvação que nós recebemos pelo fato de que lá na eternidade passada o Senhor nos elegeu. E esta glorificação é uma garantia de que esta salvação, essa eleição, ela é também eterna. Então o Senhor vai nos dizer o quê? Que nós temos agora um relacionamento com Ele pelo fato de que Ele nos chamou para esse relacionamento. E se Ele nos chamou para esse relacionamento, qual que deve ser, então, a nossa atitude em relação a esse relacionamento tão maravilhoso que o Senhor tem para conosco? Porque o Senhor ele tem um relacionamento para conosco tão maravilhoso que nós somos capazes de agora termos uma vida de santificação. Notem que em que aspecto de toda essa providência divina em nosso favor nós entramos. Em que parte da salvação aqui nós entramos? Vida cristã e santificação. Essa é a nossa parte. E dentro desses pontos há várias ordens que nos são dadas. Somos chamados a evangelizar o mundo todo. E aqui quero fazer um apelo, inclusive um apelo missionário, para que nós, mesmo neste momento que nós estamos vivendo de isolamento social, não nos esqueçamos. Temos visto na igreja, em algumas igrejas, na nossa também, uma queda na arrecadação para os missionários. Eu aqui quero fazer um apelo para que nós não nos esqueçamos dos missionários. Eles estão na linha de frente, levando o evangelho, indo pregar o evangelho a toda criatura. Eles estão espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo para levar o evangelho. E alguns deles, inclusive, em localidades em que os riscos de vida por causa da pandemia ou qualquer outro tipo de risco é muito maior do que aqueles que nós vivemos aqui. Então nós somos chamados para nós termos uma vida de santificação e uma vida na qual nós espelhamos o amor de Deus para as outras pessoas, porque essas outras pessoas que também são alcançadas em virtude da eleição, elas são alcançadas porque nós somos missionários ou enviamos missionários. A vida de santificação, ela é resumida inclusive aqui, ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 22. Olha que incentivo nós temos aqui em Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós estamos aguardando, estamos esperando aquele dia em que o Senhor vai nos chamar para chegarmos neste ponto aqui, a vida eterna. Mas até lá, nós precisamos nos lembrar de que agora nós fomos libertados do pecado. Chegou aquele dia maravilhoso em que a regeneração chegou em nós. E nós fomos libertados do pecado. E agora nós reconhecemos que éramos escravos do pecado, éramos escravos da carne, escravos dos desejos da carne, escravos de todas as tentações que o inimigo lançava sobre nós, mas agora nós somos feitos servos de Deus. E qual é o objetivo de sermos feitos servos de Deus? O objetivo é termos fruto para a santificação. Produzir frutos de santificação. É para isso que nós fomos chamados. O nosso relacionamento com Deus, para nós compreendermos bem como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, para nós vivenciarmos, inclusive, esse relacionamento,
nós precisamos nos lembrar de que o Senhor, Ele deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar por causa de uma eleição maravilhosa, por causa de um amor que nós não compreendemos, debaixo de um plano eterno que nós não compreendemos, nós fomos colocados. Debaixo desse plano eterno, nós fomos agraciados, nós fomos alcançados por esse amor eterno e agora o que nos resta é viver respondendo positivamente a esse amor tão maravilhoso. Através de uma vida de santificação, através de uma vida de levar o evangelho para as outras pessoas, para as outras criaturas. É necessário que nós sejamos fiéis em todos os aspectos de nossa vida. E aqui volto novamente a fazer um apelo missionário. Lembrar dos dízimos, ofertas missionárias para a manutenção da obra, para a manutenção dos missionários. Então, que o Senhor fortaleça nossas vidas, que o Senhor fortaleça a sua igreja, que nós nos lembremos, amados, que o nosso relacionamento com Deus não começou porque nós buscamos a Deus. Não houve um momento em que você buscou a Deus antes de Deus te buscar. O Senhor te buscou, o Senhor nos buscou. Então, quando nós sentimos vontade de buscar as coisas de Deus ali lá na época da conversão, é porque o Senhor já estava nos chamando. Ele já estava nos chamando de uma maneira maravilhosa. E hoje nós podemos dar graças a Ele. Então, nós, lembrando desse aspecto maravilhoso da salvação, lembrando do fato de que é o Senhor que nos chama, agora nós podemos ter um relacionamento com Ele baseado na gratidão. Infelizmente, tem muitas pessoas aí falando em perda de salvação, falando no fato de que se a pessoa fizer isso, aquilo outro, vai perder a salvação. Tem medo de que se estiver no banheiro, se estiver namorando com o marido, com a esposa e Jesus chamar a igreja, não vai subir. São tantos absurdos que a gente ouve por aí. A nossa vida cristã aqui não deve ser pautada pelo medo, deve ser pautada pela gratidão por uma salvação tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Nós podemos vir agora para João, no capítulo 17, João capítulo 17, versículo 24. Então, João capítulo 17, versículo 24 diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que ele quer que onde quer que ele esteja, nós também estejamos. Nós temos aqui uma garantia de que nós vamos para onde ele está, mas quero aqui ressaltar um outro aspecto dessas palavras de Jesus, que é o fato de que ele quer um relacionamento de intimidade conosco. Ele quer um relacionamento próximo conosco. E qual é o nosso papel nessa proximidade? É uma busca da vontade dele na palavra, é uma busca na vontade dele na experimentação da palavra. É como nós vimos pela manhã, que o crescimento espiritual ele se dá pela palavra. Nós vimos isso pela manhã. Eu quero relembrar os amados irmãos aqui em relação ao que nós vimos pela manhã. Então vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Diz assim, Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, na razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o mantimento sólido é para aqueles que, em razão do costume na palavra, então, é pela palavra, pelo costume em crescer na palavra, em meditar na palavra, que nós vamos ter um alimento sólido, nós vamos ter um entendimento maior da vontade do Senhor e, por isso, uma comunhão melhor com Ele, maior com Ele. Então, o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos uma vida de meditação na palavra, no máximo que nossa capacidade é capaz de oferecer. É necessário que nós tenhamos uma vida de oração. É necessário que nós não oremos apenas no momento de necessidade, mas que essa seja uma tônica de nossas vidas. É necessário que o serviço cristão seja uma bandeira em nossa existência aqui.
Que nós sejamos cordiais, cordatos, pessoas que de bom trato, longânimos, demonstrando de maneira fácil todos aqueles aspectos do fruto do Espírito Santo. Então, a comunhão, o serviço, a oração e a leitura bíblica diária, o máximo profundamente em relação à possibilidade de cada um. São esses aspectos que vão melhorar o nosso relacionamento com Deus. Agora, era necessário que nós olhássemos isso a partir do ponto de vista da eleição, para que não caísse na possibilidade de nós acharmos que somos nós que começamos um relacionamento com Deus. Era necessário que nós nos lembrássemos que só o Senhor é Deus. Então, vendo todos esses aspectos, nós podemos então compreender agora a vontade de Deus para nossas vidas, que Ele inicia um relacionamento maravilhoso conosco. E agora o nosso papel é responder a esse relacionamento. E responder por amor e por gratidão. Sem medo. Sem o temor que o Senhor quer que nós tenhamos dele, no que se refere ao fato de Ele ser Deus. E não pelo fato de que nós temos a possibilidade de perdermos uma salvação que Ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Isso seria desmerecer o sangue do seu próprio Filho. Então que o Senhor nos fortaleça e nos ajude nesse sentido, para que nós verdadeiramente possamos ter uma vida aqui que agrade ao Senhor. E que a gente ande lado a lado uns com os outros, que a gente pegue na mão um do outro e saia junto, caminhando junto mesmo. Porque a igreja não é um clube, mas é um lugar onde a gente se junta. Não é um lugar que a gente vai quando tem vontade. A igreja somos nós. A igreja é o lugar que a gente vai porque a gente é regenerado. Porque nós fomos eleitos e nós fomos comprados pelo mesmo preço. O precioso sangue de Jesus Cristo. E que nós possamos ter então essa vida aqui nesta terra. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, pela comunhão, mesmo que à distância. Te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos compreender qual é o nosso papel no nosso relacionamento com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de dedicação na Tua obra, em todos os aspectos, em todas as áreas aqui da nossa vida, desde o serviço, passando pela questão financeira, até pela questão de rogar uns pelos outros. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a amar essa salvação de tal maneira que a gente viva aqui uma vida de gratidão. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esta segurança que o Senhor nos dá, que nos dá a esperança de saber que, independentemente das circunstâncias aqui da terra, o Senhor é soberano sobre tudo. E, por fim, com nossos olhos, nós veremos o Senhor, que é o nosso Redentor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor continue fortalecendo a sua igreja, em nome de Jesus.